Há grandes avanços em relação à AIDS no Brasil. São inegáveis as conquistas no que diz respeito ao controle da epidemia, mas continuamos com vários desafios a enfrentar, o que requer o envolvimento de todos nós, governos, associações, profissionais de saúde, escolas, sociedade. Vamos relembrar alguns pontos principais em relação ao vírus HIV e à assistência, e como melhorar a prevenção e promover saúde e qualidade de vida. São mais de 20 anos de história da epidemia no país, desde meados da década de 80. Eu descobri o HIV do meu marido no final de 93, início de 94. Então, a AIDS era uma coisa muito nova, né? E uma doença sem informação nenhuma. Advinda de um grupo de risco, do qual a gente não fazia parte. Então, foi muito difícil lidar com a invasão da AIDS e do HIV na nossa vida. De lá para cá, estão notificados ao Sistema de Vigilância Epidemiológica quase 500 mil pessoas. Em tratamento, recebendo medicamentos, temos cerca de 180 mil indivíduos, num sistema estruturado. Talvez o maior avanço seja que a política tem permanecido ao longo do tempo, né? Nós nunca tivemos retrocesso no que diz respeito à política de DST-AIDS. Ela não é mais uma política de um governo, é uma política de Estado que permanece ao longo do tempo. Uma questão importante associada a esse processo é o movimento da sociedade civil organizada. A AIDS no país, especialmente no estado de São Paulo, sempre esteve vinculada aos movimentos sociais que desempenham um papel de suma importância. E quanto mais a ciência foi descobrindo sobre o vírus, o comportamento da doença no organismo, mais o perfil da AIDS foi mudando no país. No início, em meados de 1980, a doença foi vinculada aos homossexuais, depois aos usuários de drogas e aos hemofílicos. Com a descoberta e com os estudos em relação ao vírus HIV, causador da doença AIDS, é que passamos a ter conhecimento das formas de transmissão e, portanto, das populações vulneráveis de forma mais ampla. Na realidade, o início da epidemia em todos os países, em todas as partes do mundo, Europa, Estados Unidos, Brasil, acometeu homens que faziam sexo com homens, inicialmente. Isso depois passou para homens que faziam sexo com homens, mulheres, usuários de droga, mulheres. E certamente existiam populações que estavam um pouquinho à margem e que hoje estão aí com força total dentro do HIV/AIDS. Os adolescentes e a terceira idade. São vários os fatores que contribuem para que as pessoas com mais idade também estejam sob risco da infecção pelo HIV. Primeiro que a nossa população está vivendo mais, obviamente está vivendo mais com qualidade de vida melhor. Segundo que as pessoas estando bem mantêm uma vida sexual ativa. Terceiro, nós temos uma grande quantidade de medicamentos que ajudam aos problemas de ereção e tudo mais. E isso, obviamente, acaba trazendo um risco maior. Porque às vezes existe aquela impressão de que é uma pessoa mais velha, não existe nenhum risco. Pelo contrário, aquilo que se faz nas idades mais jovens são as mesmas recomendações para as pessoas idosas. Então, esta população de pessoas mais maduras, mais idosas, que continuam mantendo a sua vida sexual, nós temos que ter um diálogo com essa população também, né? Porque essa mudança ela vem acontecendo ao longo do tempo e que bom que ela acontece. Precisa ser com camisinha, né? Mas eu acho que a gente tem que lidar com essa situação também. A inexperiência, neste caso, com a própria relação sexual, afeta por outro aspecto o jovem, que passa a ser mais vulnerável, pois nem sempre usa preservativo, não sabe manusear ou porque não encontra o tamanho certo para ele fica com vergonha. Tem o pensamento mágico, ele acha que é infalível, nunca vai acontecer com ele. E se não bastasse, também não vivenciou o lado dramático da AIDS. Esse adolescente de hoje, ele não viu a cara da AIDS. O que a gente chama de cara da AIDS, aquela que era estampada em outdoor, né? Aquele indivíduo caquético, magro, acabado, porque hoje, na realidade, quem usa medicamento corretamente não chega a esse ponto, né? Então, ele não pegou aquela fase que você olhava na rua e dizia, ih, acho que esse cara tem AIDS, né? Essa fase ele não pegou, né? Ele já começa o seu relacionamento sexual numa fase onde as pessoas têm medicamento, onde elas tomam medicamento e não tem absolutamente sintoma nem sinal que você identifique na rua, esse é portador do vírus, esse não é portador do vírus.
É importante que os adolescentes tenham, por exemplo, na escola, em casa, orientação sobre iniciação sexual. Cada um tem o seu momento para iniciar um relacionamento sexual. Principalmente as meninas não devem fazê-lo por pressão do outro ou do grupo que faz parte. Trabalhar melhor a autoestima. Isso fortalece o jovem que vai exercer sua sexualidade como um direito e não por pressão. Orientar sobre doenças sexualmente transmissíveis e modos de prevenção. Outra relação que merece cuidado e atenção redobrada é a associação entre AIDS e gestação. Muito boa essa questão, porque gestação e AIDS é uma situação que a gente consegue agir eficazmente. Como? Se você dá o antirretroviral para a gestante, você consegue diminuir a transmissão, a transmissão da infecção pelo HIV de um percentual em torno de 30%, você diminui para menos de 1%. É extremamente eficaz fazer o tratamento antirretroviral da gestante que é HIV positivo. A AIDS, portanto, passou a ser contextualizada como um problema democrático. Aliás, por isso que não usamos mais o termo grupo de risco, mas sim populações vulneráveis. Nós temos que ter um diálogo com... A gente já falou de jovens, já falou de idosos, já falou de população heterossexual, temos que falar também com os homossexuais, temos que falar com os profissionais do sexo, temos que falar dos moradores de rua. Qualquer um de nós pode estar exposto ao vírus HIV ou tê-lo em nosso organismo sem saber. Os sintomas iniciais, que podem durar em média 2 semanas, são geralmente semelhantes a várias outras doenças. Febre persistente, dor de cabeça, dor de garganta, calafrios, dor muscular, manchas na pele, gânglios ou ínguas, embaixo do braço, pescoço ou na virilha. Depois, o organismo se estabiliza. Pode ficar por 5, 10, 15 anos aparentemente quieto e só descobrirmos ser portadores diante de sintomas, quando já estivermos infectados, quando estivermos doentes. A AIDS ela é uma infecção que, quando ela ocorre no organismo da pessoa, ela demora vários anos para manifestar sintomas. O vírus da AIDS, quando ele entra no corpo do indivíduo, ele vai se multiplicar no interior de uma célula chamada de linfócito CD4. E à medida que ele vai se multiplicando, ele vai destruindo esse linfócito CD4, que é uma célula de defesa que todas as pessoas não têm, essa célula circulando no sangue. E à medida que vai diminuindo o nível de linfócito CD4, vai diminuindo a imunidade e a pessoa vai ficando propensa a adquirir infecções chamadas infecções oportunistas. São infecções que não ocorreriam se a pessoa tivesse uma imunidade completa, correta. Veja algumas das principais infecções oportunistas que podem ocorrer. Infecções oportunísticas muito comuns são pneumocistose, toxoplasmose, tuberculose. Tem que lembrar que tuberculose pode ocorrer em pessoas que não têm AIDS também. É uma doença que é infecto-contagiosa e ocorre na população HIV positiva e HIV negativa. É fundamental termos consciência sobre as principais formas de transmissão, ainda que tenhamos meios de transmissão menos frequentes ou até não bem conhecidos. É uma infecção causada pelo vírus HIV e é transmitida de 4 formas: pelo sangue, relações sexuais, aleitamento materno e também por transmissão vertical da mãe para o feto durante a gravidez ou durante o parto. Essas são as 4 formas de transmissão. Portanto, vale lembrar que para prevenir é preciso usar preservativo nas relações sexuais, não compartilhar seringas nem outros objetos perfurantes ou cortantes, fazer o teste do HIV no pré-natal, se possível antes, no planejamento familiar ou pelo menos logo que a mulher saiba que está grávida, não amamentar o filho se a mãe for soro positiva. E um dos maiores desafios de todos os tempos, o diagnóstico, e que seja precoce. O diagnóstico da infecção pelo HIV é feito e existe normatização no país para se fazer. O correto é a realização de um teste, o teste anti-HIV, que é feito pela técnica de ELISA, que ele deve ser repetido, uma vez que o primeiro teste é positivo, ele deve ser repetido e posteriormente confirmado. A repetição do teste, quando negativo, é importante porque é um período em que o organismo leva para criar anticorpos após ser infectado para que possam ser detectados pelo exame. E quando o resultado dá positivo, também é preciso fazer mais exames para reconfirmar o diagnóstico ou até para excluir, pois pode ainda ocorrer um resultado falso positivo, ou seja, um resultado positivo para o HIV em uma pessoa não contaminada pelo vírus.
Quando a primeira sorologia vem positiva, é preciso fazer um teste confirmatório. Mas aí já há um outro método laboratorial que é solicitado quando a sorologia é positiva, né? E nessa ocasião, então, se faz também a quantidade, a carga viral, se faz o exame para saber quantos vírus tem no organismo, 30 mil, 50 mil, 1 milhão, enfim, isso é variável de pessoa para pessoa. Faz-se também a contagem dos linfócitos CD4. Se tiver baixo, então se inicia o tratamento. Se tiver acima de 350, o doente passa a ser controlado periodicamente, né, com recomendações de medidas preventivas para evitar a transmissão para outros. Mas ainda há muita dúvida em relação ao teste no sentido de quem pode fazê-lo. Vamos ver mais uma orientação. O que eu acho que existe é um desconhecimento das pessoas que o teste está disponível, que ele está disponível dentro do sistema público de saúde, então ele é gratuito, né? E que são vários os serviços no nosso país que disponibilizam o teste. O teste é feito a partir da coleta de uma amostra de sangue. Podem ser realizados nos laboratórios de saúde público por meio do atendimento do usuário nas unidades básicas de saúde, em centros de testagem e aconselhamento, CTA, onde é feito também um aconselhamento antes e depois do teste, e em laboratórios particulares. Qualquer pessoa de qualquer idade, não importa se trabalha, estuda ou não, que sinta necessidade de checar se é portador ou não do vírus HIV, pode fazer o teste. Gratuito, está disponível na rede pública de saúde. Não precisa passar por nenhum processo de avaliação para poder fazer o teste. O resultado é sigiloso, só é dado ao próprio responsável. Então, se você teve algum comportamento de risco, relação sexual sem proteção, vale inclusive para o sexo oral, usou seringa ou agulha emprestada, compartilhou lâmina de barbear com alguém que é soro positivo ou tenha se exposto a uma condição que você esteja cismado, tome atitude, vá fazer o teste HIV. O mesmo vale para toda mulher que esteja grávida. Se o médico não pediu ainda, peça a ele, é um direito, fazer o teste de HIV e também o de sífilis, outra doença sexualmente transmissível. Até alguns anos, receber o diagnóstico de AIDS era quase uma sentença de morte. Hoje em dia, a AIDS é considerada pelos especialistas como uma doença crônica, ou seja, não tem cura, mas tem tratamento. Olha, hoje a minha filha tem 26 anos, meu filho tem 17, vai fazer 18. Eu tenho 2 netos lindos, um de 5 anos e um de 1 ano e 4 meses. Se você me falasse que tudo isso ia acontecer há 15 anos atrás, eu diria, você está louca, eu vou morrer. Né? Mas assim, nada como um dia após o outro, né? Graças aos avanços na medicina e às pesquisas que propiciam o desenvolvimento de medicamentos cada vez mais eficazes, além da experiência dos profissionais de saúde, o portador do vírus tem vivido por mais tempo e com mais qualidade. O tratamento da AIDS é uma realidade, está evoluindo muito. Hoje temos mais de 20 medicamentos antirretrovirais diferentes. O tratamento é feito por uma combinação de pelo menos 3 medicamentos de classes diferentes. Uma coisa que é extremamente importante a gente frisar que no Brasil o tratamento da AIDS é gratuito, o governo brasileiro fornece todas as drogas que são necessárias para o tratamento da AIDS, bem como os exames necessários para o acompanhamento das pessoas portadoras da infecção pelo HIV. Do início do tratamento para hoje, o avanço é imenso. Hoje em dia, o paciente não precisa mais tomar uma quantidade enorme de comprimidos, várias vezes ao dia, como antigamente. O tratamento ele é feito geralmente com 3 medicamentos. Por que 3? Porque se observou no início, quando o AZT foi descoberto, que o vírus criava resistência ao AZT muito rapidamente. E como na tuberculose se descobriu que o uso de mais de um medicamento evitaria esse fenômeno de resistência, então se fez a mesma coisa e o sucesso foi total. Ou seja, com 3 medicamentos a gente consegue praticamente eliminar o vírus do sangue, mas não consegue eliminar o vírus do organismo. Eu acho que com relação à adesão ao tratamento, uma primeira coisa é a pessoa se aceitar soro positivo, porque você não vai tratar uma coisa que você não aceita que você tenha. Né? Muitas vezes é difícil a adesão porque você não tem aceitação do problema. Isso é de cada um, às vezes demora pouco tempo, às vezes demora muito. No meu caso, eu tomo remédio desde 97, né?
Para que o paciente tenha benefícios, é preciso que a adesão ao tratamento seja praticamente total, chegue a 95%. E, infelizmente, geralmente não é isso que acontece. As tomadas irregulares, as interrupções de tratamento, a associação de medicamentos, a associação com alcoolismo, drogas ilícitas, isso leva, drogas recreacionais, isso acaba levando a uma certa abandono e falhas no tratamento. Essas falhas no tratamento favorecem o movimento de resistência viral que complica o quadro do paciente. O que é que significa isso? Vai tomar um medicamento e não vai conseguir controlar o vírus. Então, a gente sabe que existe a resistência ao medicamento que está sendo utilizado e, posteriormente, ocorre uma resistência cruzada com outros medicamentos da mesma classe. Atualmente, nós temos disponíveis praticamente todas as drogas que já foram licenciadas, inclusive nos países de primeiro mundo. Nós temos praticamente todas as drogas. O importante é que a pessoa tenha uma boa adesão ao primeiro tratamento. Se por um acaso ela teve uma boa adesão e acabou desenvolvendo uma falência, porque isso pode acontecer, porque o vírus tem uma grande capacidade de reprodução, ou se ela por algum motivo não teve uma boa adesão e faliu, nós temos atualmente e devemos realizar o chamado teste da genotipagem, em que eu procuro avaliar quais foram as modificações do vírus que ocorreram e com essas modificações eu posso escolher o melhor esquema de tratamento para esta segunda linha, já que a primeira linha faliu. Atualmente nós dispomos de remédios também relativamente simples, mas sempre mais complexos que o da primeira linha. Hoje em dia, há novas abordagens para combater as falhas de tratamentos anteriores com outros inibidores de protease, que podem ser combinadas com agentes retrovirais. Para combater a resistência viral e para melhorar a qualidade de vida do portador do vírus HIV e da AIDS no país, é preciso concentrar esforços na questão de promover a adesão. A questão da adesão tem que ser uma preocupação do serviço de saúde, né? Então nós temos hoje os medicamentos disponíveis e os pacientes precisam ser orientados no que diz respeito à tomada, da importância de tomar corretamente o medicamento e precisam ter espaços de diálogo, espaços onde possam conversar dessas dificuldades todas. Trocar informações, debater dificuldades, compartilhar soluções são meios fundamentais para combater medos, esclarecer dúvidas, melhorar a vida diária. A qualidade do atendimento passa por a gente discutir as questões de vida das pessoas que são portadoras do HIV. Nós ainda vivemos uma sociedade muito preconceituosa. Eu acho que o preconceito ele muda ao longo desses 20 anos, esses 25 anos. Inegavelmente a gente tem uma mudança positiva, mas ainda existe muito preconceito, muita discriminação com relação às pessoas que vivem com HIV. Eu acho que assim, é muito importante que todo portador pense que ele não é só um porta-vírus, né? É uma pessoa que tem defeitos, que tem qualidades, que tem sonhos, que tem expectativas, que tem erros, que tem acertos e que tem um vírus. Então, eu acho que assim, quando os próprios portadores conseguirem se posicionar dessa forma e nos mostrarmos mais, né, porque a sociedade possa nos ver mais, então as pessoas vão ficar mais conscientes ainda. Até o medo de conviver socialmente também é menor, ainda que seja um aprendizado e que por vezes é preciso que o próprio portador nos dê a lição de enfrentar as limitações do ser. Eu já tive namorados que não teve problema nenhum com relação ao HIV, pelo contrário, né, eu ensinava muito sobre prevenção, né, já teve alguns não, né, eu diria, teve um que fugiu, assim, gosto muito de você, mas o meu medo é maior, é o medo dele, então ótimo, eu acho isso que é o preconceito? Não, eu acho que é uma limitação, né? Agora, assim, o duro quando é preconceito, não é para mim, é para o outro, porque o preconceito te impede de fazer descobertas que possam te ajudar. Quanto mais perto de nós está a AIDS, menos estranheza nos causa, pois aprendemos a perceber que o vírus HIV pode estar na escola, entre os amigos, na própria família, no trabalho, na empresa. No meu caso, eu tenho 25 anos de Anglo-American. Eu entrei na Anglo-American e eu não era portadora. Eu tinha um casamento recente e durante assim, meus 14 anos de casamento foi que a gente se infectou, meu marido faleceu em 96
E eu fui aprender a viver com HIV. O fato é que quem tem o vírus HIV ou a doença AIDS deve redobrar os cuidados para evitar transmissão, aderir ao tratamento e procurar adotar hábitos saudáveis. Recomenda-se alimentação saudável, comer de tudo um pouco várias vezes ao dia, observar se há alguma restrição alimentar no seu caso antes ou após a medicação. Não fume e não abuse de bebidas alcoólicas. Adote um hobby, uma atividade que lhe dê prazer. E faça atividade física diariamente. Ajuda também a combater a lipodistrofia. Tem sido cada dia mais possível, por um lado, viver com o HIV, conviver com a AIDS e manter uma vida normal. Aderir ao tratamento é o ponto mais importante. Quer dizer, o segredo está em tomar remédio todo dia, né? E com isso a pessoa leva uma vida completamente normal, tá certo? E vida normal em todos os sentidos, né? Não só do ponto de vista sexual, mas também do ponto de vista até hoje de ter filhos com inseminação artificial. Há vários métodos, inclusive o governo já tem um programa para isso também. Quer dizer, então, cada vez mais o paciente infectado por HIV tem condições de levar uma vida completamente normal, desde que tome os comprimidos diariamente. Mas, por outro lado, lembre-se, a AIDS é um problema de saúde pública. É um desafio a enfrentar. A AIDS continua sendo uma doença muito grave. As pessoas continuam morrendo de AIDS. O número de óbitos caiu de uma forma bastante importante. Mas no estado de São Paulo, a AIDS é a segunda causa de morte entre mulheres na idade reprodutiva. Os óbitos por AIDS estão muito associados ao diagnóstico tardio. Infelizmente, são muitos os casos no Brasil que se descobre numa UTI, diante de uma infecção grave, uma doença oportunista. E por mais que saibamos sobre medidas preventivas, o fato é que ainda há um número importante de casos novos todo ano, por exemplo, como no estado de São Paulo. 3.000 casos todos os anos, 3.500 casos, a cada dia são 10 novos casos no estado de São Paulo. Isso não é pouco, né? Então, esses casos estão sendo diagnosticados nos serviços de saúde. Então, a redução foi importante. Nós chegamos a ter 9.000 casos ano, hoje nós temos 4.000 casos ano. Mas ainda nós temos uma epidemia muito importante. O conhecimento é um grande aliado no combate à epidemia da AIDS. Procure obter mais informações no núcleo de saúde de sua cidade. Centro de Referência e Treinamento DST-AIDS da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Disque DST-AIDS, telefone 0800 1625 50. Site www.crt.saude.sp.gov.br. Programa Nacional de DST-AIDS do Ministério da Saúde. Site www.aids.gov.br. Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Site www.emilioribas.sp.gov.br. Núcleo de Infectologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Site www.hcnet.usp.br. Núcleo de Infectologia da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Hospital Albert Einstein. Site www.einstein.br. Fórum de ONG AIDS do Estado de São Paulo. Site www.forumaidssp.org.br. CEAIDS, Conselho Empresarial de Prevenção ao HIV/AIDS do Estado de São Paulo. Site www.ceaides.com.br. Não deixe o medo te imobilizar e fazer o teste de HIV se achar necessário. Assim, você certamente estará cuidando de sua própria saúde e também do bem-estar dos outros que convivem ao seu redor. Então, acho que assim, isso me dá uma responsabilidade e uma possibilidade de fazer alguma coisa. Porque uma coisa é você falar de HIV que existe, que tem tratamento, mas outra coisa é você falar que você é HIV positivo e que faz o tratamento e que por enquanto é para sempre, né? E que isso tem o seu preço, né? Tem a medicação, tem os exames que você tem que fazer todo mês, tem o saber lidar com o preconceito e com o limite de outras pessoas, o não se magoar pelo que as pessoas vão sentir com relação a você.
Então é todo um aprendizado, sabe? Mas é muito rico e eu acho que isso é extremamente importante passar para as pessoas. Com certeza, já avançamos muito no controle da epidemia da AIDS, em ações de prevenção contra o HIV, em conquista de direitos aos portadores da doença e suas famílias. Mas, à medida em que se avança, novos desafios sempre surgem na trajetória. E é nesse sentido que devemos continuar trabalhando juntos. Governo, sociedade civil organizada, escolas, profissionais de saúde, empresas, indústrias e toda a comunidade. É a forma mais eficaz de promover a nossa saúde com qualidade de vida. Faça parte desse processo.